Boa tarde, senhores vereadores. Nós vamos dar início à Frente Parlamentar do Terceiro Setor. O terceiro setor é uma atividade tão ou igual à importância de uma atividade como indústria, como comércio, como serviço. E o terceiro setor é atividade sem fins lucrativos. E nós, nessa tarde, temos a honra de convidar para estar conosco, trazer a demanda do terceiro setor aqui, o sempre deputado estadual aí, Vânio de Oliveira, que é o coordenador do terceiro setor da SIC, da Associação Comercial e Industrial de Criciúma. Para nós é um grande prazer, uma honra tê-lo aqui, e nós entendemos que o terceiro setor, senhor Vânio, tem uma importância enorme no nosso município, e a gente criou essa frente parlamentar justamente para dar o suporte que o terceiro setor precisa. A gente sabe que existem algumas atividades aqui do terceiro setor que estão bem estruturadas, né? A gente poderia até citar o Bairro da Juventude, Abadeus e tantos outros, mas nós também entendemos que tem outras atividades que até têm atividade, mas não têm formalidade, né? Assim, ainda não conseguiu legalizar toda a documentação, e nós temos essa atribuição, então, de dar o suporte. E a gente está trazendo a primeira pessoa que está vindo aqui para trazer a demanda dessa atividade do terceiro setor, é Vossa Senhoria. Senhor Vânio, eu vou abrir a palavra, né, para o senhor trazer um relato da demanda do terceiro setor. Nobre presidente, pastor Jair, vereador desta casa, presidente da Frente Parlamentar do terceiro setor, que se instala neste poder legislativo. Me honra muito estar aqui, porque aqui foi que eu aprendi a parlamentar. Foi aqui que eu aprendi a dar os primeiros discursos daquela tribuna ali, mas isso faz muito tempo, né? Foi em 83 a 86, né? E depois me elegi deputado e fui ser deputado constituinte para a Assembleia Legislativa. Mas aqui foi a escola que eu cheguei na Assembleia sabendo, pelo menos, me comportar como parlamentar e como usar a tribuna e desenvolver alguma atividade, requerimento, indicação, projeto de lei, resolução. Então, foi essa casa aqui, como secretário da casa na época, inclusive faço um registro que quem comprou esse andar aqui foi a nossa mesa. Eu era secretário, Jorginho Uriano era presidente, e nós compramos. Eu digo, eu acredito que eles não vão sair mais daqui, porque foi comprado para ficar. Eu brinco às vezes, né? Porque a hora que sair daqui vai sair minha placa que está ali. Então, nobres vereadores, é um prazer muito grande estar com vocês. E eu, como homem público, eu sei o quanto significa a ação da casa na busca de soluções nos problemas da sociedade. E esse é o objetivo de fiscalizar, o objetivo de sugerir, o objetivo de orientar, o objetivo de estabelecer regras, de estabelecer parâmetros para que as coisas aconteçam da melhor forma que possa ser apresentada à sociedade. O secretário ad hoc aqui da frente, que é o Juarez, muito prazer vê-lo, o vereador Kaminsky, o vereador Manuel é um guerreiro aí na área da dependência química, estamos sempre juntos aí nessa luta aguerrida, né? O vereador Jairo Casagrande, né? E os demais funcionários. Eu faço parte desse segmento desde 1985. Na verdade, se começou em 78, mas assim, dirigindo uma instituição já como pessoa jurídica, foi em 1985 o Desafio Jovem de Criciúma.
Desafio Jovem de Criciúma foi a primeira comunidade terapêutica do estado de Santa Catarina. Então, quando nada existia, a gente acabou arvorando aí essa possibilidade e estamos até hoje prestando serviço. E eu sempre tive um desejo, uma vontade de estar dentro da ASIC. Quando a ASIC ainda estava, olha que faz tempo, quando ainda estava onde a Casan funcionou, aqui atrás do antigo BESC ali, Banco do Brasil, eu procurei a ASIC, eu acho que era o Guido Búrigo, presidente, e o senhor Valdir, que era o secretário. Encaminhei documento, porque eu sempre entendi que nós temos aqui três, que é o poder público, o privado e o terceiro setor, né? O poder público não consegue desenvolver suas atividades plenas nessa área de assistência, de atendimento, de parceria, de avanço. E quando ele faz, custa caro, muito caro, a ação social. Imagina a prefeitura tocando os serviços que a sociedade se organizou e toca na educação, no esporte, na dependência química, no atendimento ao idoso, atendimento à criança. Então vocês veem que isso não é serviço da sociedade fora das quatro paredes do poder público, é dele, mas ele não fez. E aí, pelos anos 2000, 1990, os anos 90, a Igreja Católica, ela sentiu a necessidade de organizar as igrejas evangélicas, católicas, de atendimento às pessoas. E aí começou a surgir as instituições de atendimento a esse serviço, né? Eu não tive o sucesso na época, mas aí, 2020, final de 2020, depois da primeira pandemia, da primeira onda, eu disse, quem está na presidência da SIC é um amigo meu, amigo de escola, amigo de tempo de Pinheirinho, Rio Maina. Eu digo, eu vou lá fazer uma visita para ele com dois objetivos. E aí, no final de ano, antes do Natal, eu fui lá visitar, ele me recebeu, o Moacir D'Agostin, que agora já venceu o mandato dele, e eu expus para ele, convidei ele para visitar a nossa instituição, e coloquei à disposição a nossa instituição de serviço de dependência química, para que ele visitasse a gente, para que ele conhecesse, e coloquei a importância que tem as outras instituições, citando algumas delas em Criciúma. E ele prontamente disse, não, vou fazer o possível. Eu digo, mas eu tenho outro assunto, que eu acho que é mais importante do que esse. E esse é uma questão isolada, é desafio, eu sou presidente, falei que eu sou presidente da federação também, das comunidades terapêuticas no estado de Santa Catarina. Eu disse, olha, Moacir, o terceiro setor precisa estar aqui dentro. O terceiro setor tem funcionário, o terceiro setor tem serviço, o terceiro setor resolve o problema da sociedade, resolve de fato, porque as pessoas que trabalham no terceiro setor, eles vestem a camisa social, eles entram em campo uniformizado, e entram para fazer gol, e entram para ganhar. Agora, é muito difícil fazer gol, mas de vez em quando a gente consegue ganhar um campeonato, né? Por quê? Porque as pessoas que trabalham no terceiro setor não são pessoas que trabalham por valores de salário. Recebem como colaborador, funcionário, tem instituições que todos têm a sua carteira assinada no terceiro setor, né? Então, o que acontece? Eu disse para ele, nós temos folha de pagamento, nós temos serviço prestado, nós somos consumidores, nós somos pessoa jurídica, né? Nós só não produzimos produtos como manufaturado, porque nós trabalhamos com gente. Nós trabalhamos com gente. E gente é a essência de toda a sociedade. Então é gente que trabalha com gente. Eu sempre digo,
como pastor, atuando nessa área, eu sempre digo, o reino de Deus é feito de gente. E gente que precisa de comer, precisa vestir, precisa trabalhar, precisa recuperar, precisa curar. Então, nós trabalhamos com o ser humano diretamente. Propriamente dito, uma ação de tete a tete, né? E aí eu propus a ele, já que tem lá o núcleo do pequeno empresário, o núcleo da mulher, o núcleo do vestuário, o núcleo... Tem 20, se não me falha a memória, 25, 26 conosco, núcleo instalado na SIC, que troca ideias, que fomenta possibilidades de desenvolvimento, de ação. E aí eu disse, nós queríamos criar o grupo, aqui o núcleo do terceiro setor. E ele topou, me passou para a coordenação, que é o João lá, que é o coordenador dos núcleos. E aí veio mais uma pandemia, né? E enquanto ele foi presidente, foi instalado no ano 2021, e nós estamos ali, eu acredito, se eu não me falha a memória, com 11 instituições. Nós começamos com 7, estamos com 11. O objetivo é trazer as instituições que são empresas sem fins lucrativos, porque eu tenho que estar em dia com a minha CND trabalhista, CND do Fundo de Garantia, CND de ABC, 5, 6 CND. Se não tiver, eu estou inabilitado para participar de qualquer edital. Eu, quando estou falando estou falando nós do terceiro setor, certo? E aí, a gente precisa reunir o grupo. E a gente começou a reunir. De 15 em 15 dias, nós temos uma reunião nas terças-feiras. Por exemplo, amanhã nós teremos reunião. Passando semana passada anterior, teve a primeira reunião do ano. E a gente tem uma pauta de discussão, né? Por exemplo, a pauta de amanhã, nós estamos discutindo uma lei para ser discutida na Assembleia, um projeto de lei, estamos já num estágio bastante avançado, para que essa lei vá para a Assembleia, para que haja um percentual nas emendas impositivas. Vai passar, não vai passar, é constitucional, não é constitucional? O jurídico que vai dizer. Nós precisamos disso, né? Nós vivemos, ao longo do tempo, vereador Zairo, eu sei que você tem uma afinidade bastante grande com o Asilo São Vicente, porque foi citado lá na nossa reunião, né? Nós temos, ao longo do tempo, pires, chapéu, cada um tem o seu instrumento para buscar alguma coisa, e é muito difícil, encontrar uma pessoa que diga assim, eu vou dar R$100 por mês, por um ano para vocês. Difícil, muito difícil. Os convênios, as leis vêm para cá, e aí a gente pensou, eu como fui parlamentar, estou na vida pública, pelo menos eu sou do grupo X, eu sou do grupo X, mas para ser X tem que ter sido. Então, o dia que vocês deixarem de ser vereador, vocês vão passar para o meu grupo. Vai chegar um dia, com certeza, né? Porque a vida, a gente não fica parlamentar a vida inteira. E aí eu pensei, eu digo, nós precisamos desmistificar aquela história que eu acho que faz uns 4, 5 anos, das ONGs, o escândalo das ONGs a nível nacional. E aí o que aconteceu? As ONGs têm dificuldade de conseguir recursos por causa dessa imagem. Não, são tudo picareta, são tudo desvio de dinheiro, porque em Brasília criou essa imagem negativa, né, de ONG desviar dinheiro, porque na verdade tinha quem desviava, é evidente, né? Foi criado um sistema corrupto nesse país, a gente precisa desmistificar. Como é que a gente quer fazer isso? Criando as frentes parlamentares, nas câmaras,
nas assembleias, no Congresso Nacional. Para quê? Para que os nossos representantes que abraçarem essa causa, como vocês, senhores vereadores, estão fazendo, sempre que houver uma possibilidade de acenar linhas de crédito, de importância. Quando vem aqui, por exemplo, você imagina quando veio a lei para cobrar taxa, a lei das taxas? A lei das taxas. Eu pago para vigilância sanitária R$500, 468, coisa assim. Não, deve pagar? Não, mas podia ser um pouquinho menos. Vai vir uma lei aqui que vocês vão discutir, mas aqui dá para incluir um adendo, uma linha, um artigo, um parágrafo que possa beneficiar. Por quê? Porque às vezes as coisas são às vezes mais dificultam a nossa ação do que ajudam. O poder público tem que tem que fazer investimento? Tem. As instituições precisam? Precisam. Então nós precisamos sair do chapéu e do pires na mão. Tá? E nós nos instalamos o ano passado. Então, eu já falei que a gente se reúne 2 vezes por mês. Tem sido umas reuniões, todas as reuniões, nunca suspendemos uma reunião. Não veio ninguém, então nós vamos embora. Nunca, né? Nesse período, eu coordeno a estação. Nós temos a Shirley, que é a segunda coordenadora. Nós temos lá da nossa casa, o nome dela aqui, é a secretária, e a minha coordenação vai até o final do ano, depois a gente vai renovar, né? E a gente está aqui para dizer a vocês o seguinte, que a ajuda de vocês é bem-vinda. E, por exemplo, eu trouxe aqui um assunto que eu não consigo, assim, colocar de pronto, porque esse assunto foi levantado, e eu pedi que mandasse para mim algumas informações. Por exemplo, aqui, deixa eu ver aqui, vou passar para vocês, é uma coisa simples, mas que complica porque ela já passou o tempo de um decreto do prefeito, tá? E eu vou só passar para vocês aqui o que a frente pode fazer para nos ajudar. A Mirella representa a banda Cruzeiro do Sul, no núcleo, e ela levantou essa questão aqui. Decreto Municipal SG 638, de 21 de 3 de 2017, que dispõe sobre credenciamento da organização social em Criciúma, certo? Consecução de finalidade de interesse público e recíproco. Aí ela colocou: as OS de Criciúma devidamente regulamentadas no cadastro da Prefeitura e no sistema GER, que já faz parte da Lei 13.019/14 e suas regulamentações, inclui atualizações mensais desses documentos. Então, esse credenciamento, por exemplo, a OS de Esporte, a Fundação Municipal de Esporte, não pode dar parecer. Essa foi informada por funcionário da época em que esse decreto passava em vários setores, chegando a demorar mais de 11 meses para uma OS ter o parecer jurídico de uma secretaria da prefeitura. Certo? Então, a revogação do decreto desse vai desburocratizar. Eu só estou trazendo isso como um exemplo, meu vereador Kaminsky, um exemplo de a Câmara pode revogar o decreto? Não, pode agir junto ao prefeito para que isso faça com a argumentação da frente de que isso vai desburocratizar. Então, as instituições sofrem por isso, né? E nós temos em Criciúma, acredito, hein, Manuel, tu que está bem envolvido,
vereador Manuel, deve ter aí próximo de 100 CNPJ em serviços essencialmente desenvolvidos, que não é aquele CNPJ que o cara criou uma instituição, está no endereço da casa dele, existe, isso não, a gente não considera, a não ser que ele tenha um serviço prestado, certo? Então, a gente fica muito feliz em ser convidado aqui pelo pastor Jair, presidente da Frente Parlamentar, e dizer de que a abrangência desse nosso núcleo, por isso que a gente vai também para as outras câmaras, a abrangência do nosso núcleo ela é regional, macro-regional. Onde a SIC tem ramificações, nós também vamos trazer. Nós já temos instituições da Içara conosco, está vindo de Araranguá. E se fala, a própria SIC comenta para nós, de que nós, na SIC, somos pioneiros no Brasil. Não existe núcleo do terceiro setor nas demais, que se conheça, nas demais instituições, no Brasil inteiro. Isso pode dar um start aí e isso criar um corpo, porque, de repente, a Frente Parlamentar de Criciúma vai ser a primeira do terceiro setor. Eu tenho conversado com deputados federais de outros estados que eu tenho viajado, tenho me encontrado, nós precisamos. Aqui do estado de Santa Catarina, nós precisamos. Nas câmaras, nós precisamos. Vocês sabem que tem que sempre ter alguém que vista a camisa e diga, não, eu tenho interesse porque eu presto serviço, porque é interessante, e a Câmara é fundamental nesse processo. Inclusive, se quiserem, é um convite, amanhã nós temos uma reunião, se a frente pudesse se fazer presente através de 1, 2 ou 3, quantos vocês quiserem, a gente coloca na pauta, abre o espaço para vocês conhecerem quem está lá e também serem sabatinados e fazer pergunta e nós começar a ter esse relacionamento de responsabilidade, o núcleo e a frente parlamentar, nos complementando. A partir das 19, vai no máximo até 21, no máximo, certo? No máximo até 21. A gente abre um espaço para que o representante fale da importância que vocês deram para... E aí está com a gente amanhã. A gente coloca na pauta e com certeza vai ser muito bom a presença de vocês. Obrigado. Então, nós estamos dando início, na verdade, essa frente parlamentar ela foi já instituída ano passado, mas em função de várias outras comissões que tinha na Câmara, né? Então a gente deixou encerrar e esse ano então a gente assumiu, né, definitivamente para a gente poder auxiliar o terceiro setor do nosso município. A gente vê, você citou aqui que tem cerca mais ou menos de 100 instituição no município, um CNPJ, mas nós temos uma quantidade, não sei se chega a 100, mas são dezenas que também têm atividade, mas não tiveram, ou não têm o conhecimento, ou não tiveram apoio, suporte para fazer um estatuto, né? Você citou, em 2017 foi feito um projeto, decreto, mas passou por essa casa, né, Júlio? Sobre o marco regulatório aqui que veio para cá sobre as OS, né, que o senhor citou aqui. Mas boa parte, viu, Vânia, dessas entidades que prestam um serviço relevante no município, que são braços mesmo do poder público, elas não são conhecidas, porque o que está na frente ali, boa parte são voluntários, né? E não conhece, desconhece todo o trâmite dentro do poder público mesmo, muitas vezes tem dificuldade para ter um contrato social ou estatuto da sua própria instituição, desconhece a questão da utilidade pública. Nós tivemos
o Júlio, eu vou dar a palavra já daqui a pouco, o Júlio Kaminski, que foi o relator aqui de uma comissão de revogar, e foi revogado várias utilidades públicas aqui do município, porque abriram a entidade, pegaram via Câmara a utilidade pública, mas não exerce mais nenhuma, não exerce atividade. Então, foi feito todo um trabalho aqui, o Júlio Kaminski, vereador, era o relator, e foi revogado quanto, vereador? Cerca de 15, eu acho, né? Mais ou menos em torno de 15. Então, Vânio, deixou em... Exato. Então, a função nossa aqui da Frente Parlamentar, do terceiro setor, é poder realmente ser um auxílio, ser um canal, de poder contactar. Eu tenho aqui uma pauta para a gente discutir com relação até a própria Unesc, vereador Zairo, que forma, né, contabilista, tem faculdade lá, Universidade de Direito. Essas pessoas aí poderiam auxiliar essas entidades até na formação de um contrato social, de um estatuto, né, auxiliar, porque precisa disso documental. Burocracia não tem como fugir disso, né, no poder público. Principalmente, para ter uma utilidade pública, tem que ter toda uma documentação, a relação os requisitos ali são enormes, né? É uma burocracia. Então, vereador Jair, se me permite, essas nossas instituições educacionais de curso superior, Unesc, SATIC, elas são fundamentais porque tem os cursos que têm interesse de ensinar o aprendizado no processo. A SATIC, por exemplo, nós temos uma pessoa que trabalha, que representa uma instituição, que é a JU. Ela fez o contato com a SATIC e a SATIC se comprometeu a ajudar o terceiro setor, e já fez isso ano passado, só não fez mais porque teve a pandemia, teve a onda do Covid, a segunda onda, e eles estão nos assessorando na faculdade de jornalismo. O objetivo de divulgar o nosso trabalho, divulgar o trabalho do terceiro setor. Não é as instituições, não é a instituição B, C, D, não. É o terceiro setor. A sociedade precisa conhecer a importância do serviço do terceiro setor para ela. Às vezes tem um empresário que quer fazer um investimento e não sabe o que fazer. Se sabe que existe o terceiro setor organizado nesse sentido, ela vai procurar e vai fazer, né? Então, é muito interessante quando cita a Unesc, eu cito aqui a SATIC, porque eles já estão prestando serviço para o terceiro setor. Vereador Kaminski. Boa tarde, presidente. É uma satisfação ouvir o Vânio falar conosco. Boa tarde, vereadores, que se fazem presente muito rapidamente, até por uma questão regimental. O terceiro setor ele traz toda essa contextualização apresentada pelo Vânio, e sempre num sentido não lucrativo, né, sem fins lucrativos, que isso fica muito, muito claro, né? Nós estamos discutindo aqui exatamente várias associações, várias organizações não lucrativas, né, que podem ser, além de apoiadas, melhor utilizadas, que é o que eu estou entendendo aqui na apresentação da Frente Parlamentar. Traz muito oportunamente as questões da concessão da utilidade pública, o vereador Jair, né, ao citar o revogaço que nós tivemos, e aí isso causou até uma certa preocupação, Vânio, eterno vereador e deputado, causou uma certa preocupação exatamente pela desorganização. Porque muitos daqueles que vieram fazer uma proposição de pedido de utilidade pública, eu não sei o que passou na cabeça do cidadão lá quando ele fez solicitação, se ele achou que poderia ter algum benefício, se ele achou que teria alguma vantagem. Eu não sei o que passou, realmente eu não sei. Justamente, acabou não dando sequência, primeiro, pela falta de um advogado para dar todo o suporte, aí eu faço uma ressalva, canso de atender entidades, associações que me solicitam assinar os seus estatutos, as suas atas, pela minha condição de advogado, né, e eu vejo isso com uma certa frequência,
E isso me preocupa, né? Me preocupa todos esses detalhezinhos, é a falta de dinheiro para manter um contador, é a falta de recursos para manter uma sede ou dar uma estrutura mínima necessária. Eu acho que a frente parlamentar começa bem, quando ela começa a dar os encaminhamentos. Objetivamente, o que nós queremos, vereador Zairo? Pelo que eu estou entendendo, nós queremos inserir, fazer com que as empresas de todos os setores percebam nessas entidades um potencial negócio, de certa forma. Desculpa aí, negócios entre aspas. Um potencial oportunidade de aproveitar melhor e dar todas as condições para que essas instituições se mantenham no mercado, se sobrevivam, né? Seja por doação ou não, ou seja por prestação de serviço real, ela tá disponível. Eu acho que traz muito bem trazer essa parceria com a nossa universidade, que realmente tão maravilhosamente contribui com a nossa cidade, em especial, e que pode estar nos dando alternativas para que esse terceiro setor busque a própria universidade como um porto seguro de sustentabilidade, um porto seguro para que elas se mantenham, né? Porque, poxa, você tem tantas entidades, temos mais de 20 que não deram satisfação, sequer responderam uma solicitação, né? Muitas vezes até por desconhecimento, por falta de argumentos, né? Até por falta de não saber nem como se manifestar, né, diante disso. Até porque tem pessoas muito simples, muitas vezes, que têm sua necessidade tão grande de poder contribuir e ajudar, e a seu afã de querer, de fato, contribuir, mas falta estrutura para perpetuar boas ações que elas se pretendem pela sua Constituição. Só isso. Eu acho que só essa fala rápida, porque eu acho que tem muita coisa a ser discutida, a ser contribuída com esse terceiro setor. Obrigado. Obrigado mais uma vez, Vânio. Júlio, a gente tem acompanhado, o Vânio colocou aqui que a maioria, boa parte dessas entidades, elas vivem com pires na mão ou com chapéu. Por quê? Porque não tem recurso financeiro. Na verdade, o poder público deveria olhar esse terceiro setor, essas entidades, e as entidades, a visão delas não é um produto, são pessoas, são vidas, né? E essas entidades, elas entram aonde justamente o poder público não tem acesso. Não tem acesso mesmo. Vou citar aqui o que o Vânio, que é o fundador da Desafio Jovem, primeiro aqui no Estado, na recuperação de dependentes químicos. Ele poderia citar aqui, em números, a quantidade de homens e mulheres que foram tirados do mundo das drogas, da dependência, e graças a Deus se tornaram, hoje, cidadão respeitado, digno, trabalho, família. Olha o poder público. Então, o que a gente quer com a frente parlamentar também é um olhar do poder público para o terceiro setor, porque essas entidades, elas não aguentam mais, elas não conseguem sobreviver, mesmo que a maioria delas estão ali, voluntários, só que um voluntário, ele tem horário para ir, e quando você tem um convênio, você pode contratar uma pessoa, seja por meio, carteira assinada, né? E ela vai ter o tempo ali, uma carga horária para poder fazer e desenvolver aquele trabalho. Então, eu citei aqui, viu, Vânio, vereadores que estão aqui, sobre o terceiro setor, essas entidades sem fins lucrativos, utilidades públicas, Júlio. Alguns anos atrás, elas eram isentas de taxas e impostos municipais, né? Mas foi revogado essa lei. E é algo que a gente tem que levantar à tona aí, para poder amparar, pelo menos, esse pagamento de tributos. Porque isso, queira ou não queira, uma entidade que não tem nada, ainda faz o bem para a sociedade, né? E o poder público não enxerga, não vê, né? Quando eu falo poder público, não é só o executivo, é nós aqui, poder legislativo, enfim, né? Vereador Zairo. Boa tarde. Boa tarde. Está saindo, hein? Pastor Jair, presidente da nossa
frente parlamentar. Acho que não está. Alô? Aí. Boa tarde, pastor Jair, preside a nossa frente parlamentar do terceiro setor. E, primeiro, a importância dessa frente de desmistificar e dizer para a população o que é o terceiro setor, né? E parece ser um bicho de 7 cabeças. Na verdade, é um conjunto de instituições que substitui tarefas do Estado. O Estado, né? A gente pergunta assim, quantas casas de recuperação de saúde mental tem o governo do Estado? É nenhuma, né? Enfim, o sistema público de saúde. Eu não sei de nenhuma casa, né, estadual para o idoso, eu não conheço. Então, nós temos aqui um caso de uma instituição que o déficit mensal, ela tem seus funcionários que atendem os idosos, é de R$30 mil. Então, você imagina dirigir uma ONG, uma entidade do terceiro setor, todo mês tem essa tarefa. Você é voluntário, né? Então, a enorme dificuldade que tem essas instituições de prestarem o serviço, que a gente sabe que em Criciúma são serviços de extrema qualidade, né? São instituições que galgaram uma posição hoje que é irreversível. Elas têm que ser conhecidas, respeitadas e ajudadas. Então, coloco à disposição também para contribuir, né, nesse debate. Nós tivemos uma experiência no gabinete, vereador Camins, de tentar fazer a documentação de uma. Fizemos no gabinete. Se eu não me engano, não quero falhar, mas foram mais de 15 documentos, ou 15 ações para fazer a documentação. O cidadão comum não vai conseguir fazer isso. Não tem, se ele não tiver auxílio de alguma instituição, de técnicos, ele não dá conta, né? O cidadão comum, né? E com o novo Código Civil, eu acho que isso ficou mais agravado. Porque daí tem muitos detalhes que você tem que ter conhecimento para inaugurar uma organização desse tipo. Então, quero saudar a existência da frente, né? Saudar o nosso convidado de hoje, que há longos anos presta esse serviço, né? E da importância que tem isso para a sociedade. Obrigado. Então, nosso horário, na verdade, é 1 hora só. Né? Pastor, e já Jair, tem em se seguida. me permite. Só um pouquinho. Nosso horário é das 2 até as 3. Nosso convidado aqui chegou um pouquinho atrasado, a gente entende a questão do estacionamento aqui. Aí, em seguida, é a comissão que vai ter agora da mobilidade urbana, né? Mas só um pouquinho antes de passar para ti, o Júlio tinha uma palavra aí sobre a Casa do Empreendedor. Né? Isso. A Casa do Empreendedor, ela pode ter um segmento lá dentro direcionado para dar todo o suporte de assessoria jurídica, contábil, para o segmento. Eu faço questão desse registro para a gente não se perder na memória. Depois do Covid, a nossa memória às vezes ele nos falha, né? E o vereador Zairo traz com muita propriedade. De fato, começar um mês sabendo que está devendo é complicado mesmo, né, Zairo? Então, parabenizar de novo o Vânio, que a gente sabe do teu trabalho, Vânio Social, tá? de longa data. Obrigado. E que de fato merece ser reconhecido por essa dedicação. Idêntico a você, um trabalho do Manuel Rosen, que há quase 30 anos se dedica, né, praticamente todo o seu tempo durante o dia, né, em prol de pessoas com problemas de droga, com uso de drogas, problemas de pessoas com problemas mentais, que ele realmente tem feito esse trabalho, e aí cabe, sem falar das entidades terapêuticas, mas eu faço questão desses 2 registros, porque vocês dois são históricos da cidade em relação a esse trabalho. Eu faço questão desse registro. Obrigado. Então, e aí o pastor Jair, vereador Jair, o senhor só não esqueça nos encaminhamentos de tratar exatamente disso. Conforme o Zairo estava falando que o gabinete tentou fazer, não é fácil, vereador. Não é fácil com a estrutura que se tem, você prestar um serviço como esse não é fácil. Mas a Casa do Empreendedor, ela pode ser ativada de acordo com um segmento lá dentro, de um setor específico, para dar todo o suporte necessário. E aí sim, talvez o setor público possa perceber, através do seu executivo, a importância que é esse trabalho.
Obrigado, vereador. Não vou atrapalhar mais a nossa participação. Senão nós vamos atrapalhar a tua comissão depois. Vânio, então... nós vamos... Na verdade, esse é o primeiro, né? Nós vamos convidá-lo muitas vezes para estar conosco. Obrigado. Né? Até para acompanhar, de repente, nessas visitas que a gente vai fazer na universidade, na Unesc, na própria prefeitura. Vamos sentar lá com o Celito, né? Sentar lá com o Aldinei Potelec, que é responsável lá. Quem sabe a gente abre um espaço lá na Casa do Empreendedor. Né? Eu só queria fazer um registro aqui, é o seguinte, escuta bem, só como exemplo, nós, no meu serviço, sem falar da Badeu, sem falar da Casa Guido, sem falar da Bairro da Juventude, nesses 37 anos que vai completar agora em julho, nós atendemos mais de 10 mil pessoas internadas, acolhidas. Dessas 10, nós temos mais de 3 mil pessoas no mercado de trabalho limpo, produzindo. E aí o governo do estado, o governo federal, começou a olhar para esse serviço. Estou falando aqui só da dependência química. 2012, depois de 2013 para 2014 ficamos sem nada. De todo 2014 até agora, o governo federal paga R$ 1.175 mês um leito. E o governo do estado paga R$ 1.000 por um leito. O cidadão fica cama, mesa, banho, médico e mais do que um dependente que precisa recuperar. Estou falando do nosso serviço. R$ 1.000. Imagina se a prefeitura podia ter uma casa com 10 leitos por R$ 10.000. Verdade. Mas eu quero, sinceramente, só registrar aqui dizendo o seguinte: o orçamento que vem todo final de ano é justamente um momento que a frente pode pensar em incluir alguma coisa que possa beneficiar o terceiro setor sem fins lucrativos com os serviços que presta na cidade de Criciúma. Muito obrigado, fico muito agradecido. E não dá microfone para ex, porque ele vai querer matar a saudade. Verdade. Dá para ex. Para pastor, para vereador, enfim. Mas a gente tem isso como objetivo, a frente parlamentar, de poder realmente auxiliar, dar um suporte. A gente cita às vezes assim, mas o bairro da Juventude, o Asilo Vicente lá, o Abadeus, mas quanto maior a estrutura, maior suporte eles precisam para manter isso. Imagine só qual é uma entidade que vai manter aberto, dando negativo 30 mil por mês. É uma bola de neve, né, Zé? Daqui a pouco é insuportável. Então, o que essas entidades fazem pelo município, o poder público não entende, não compreende, ou se entende, se faz de surdo, né? Porque os convênios e recurso tem financeiramente a nível federal, estadual, do município, acredito que deve ter também, para essa finalidade, né? Mas a gente vai estar atento, eu acho que a frente parlamentar foi criada com esse objetivo, Vânia, e a gente vai estar auxiliando, dando esse suporte aí. Tá bom? Alguém quer falar mais? Senão nós vamos encerrar, porque tem a comissão que está à porta aí, eu já tenho um futuro presidente frente, já está ali. Né? O Manuel tem tido outra frente aí, que é a frente... outra. Então, essa é uma outra frente. A gente tem participado bastante. Parabéns. Pior. Então, eu quero agradecer mais uma vez o Vânio, né? E essa é a primeira, com certeza será convidado outras vezes. E agradecer cada vereador, o Zairo, o Júlio, o Manuel. Chegou agora o nosso vereador lá. Eu sei que ele estava em compromisso também, né? Mas seja bem-vindo. E o vereador Juarez, quer falar alguma coisa, Juarez? O único que... Então, gostaria de parabenizar pela iniciativa o vereador Jair Alexandre, presidente, o convidado Vânio de Oliveira, e eu sei que já está encerrando devido ao tempo regimental, mas de extrema importância, e o terceiro setor, que é tão importante, como já foi falado, não quero ser redundante aqui, mas penso que a gente tem que dar esse respaldo,
principalmente para as pequenas instituições. Quando a gente fala de instituição do terceiro setor, a gente já sempre lembra nessas grandes instituições, o bairro, o Casa Guido e tudo, mas tem algumas pequenas instituições que realmente passam por essa dificuldade. Eu acho que se essa frente conseguir dar essa sustentação para essas pequenas instituições, não desvalorizando o trabalho dos gigantes que são referência na nossa cidade, mas eu acho que esse realmente é o caminho, a gente dá esse suporte. Obrigado, pastor Jair, é isso. Nós, mais uma vez, agradecemos a presença de todos. Nós vamos encerrar a nossa frente parlamentar. E aí, na segunda-feira, todas as segunda-feiras, a partir de agora, a gente, conforme for, a gente já avisa com antecedência, mas quero dizer a vocês que semana que vem, segunda-feira que vem, às 14 horas, nós vamos ter novamente, sempre às 14, às 14h30? 13h30, tu acha melhor? Ah, tá, porque vai ter emenda. Então tá. 13h30, o que vocês acham, vereador Zaire? Pode ser? 13h30? Vereador Manuel? Vereador? Pode ser, Júlio? Então tá. Então, semana que vem, na segunda-feira, às 13h30, então. Tá bom? Agradeço a todos. Boa tarde a todos.